um trabalho tão lindo, né? São instituições incríveis que elas representam. Faz um trabalho ímpar, né? Em relação a cada um dos objetivos dessas instituições da sociedade civil, e realmente são importantíssimas e que são, muitas vezes, o maior apoio que tem às vítimas do tráfico de pessoas. A primeira que vamos ter o prazer de ouvir é a Graziela Rocha, é uma pessoa muito querida, realmente muito... Está sempre, né, todos os grupos, está sempre dando apoio e apresentando não só o trabalho das BRAD, mas também questões relativas ao tráfico de pessoas que são importantíssimas para quem realmente atua nessa área, né? E agora, hoje, além dela nos falar um pouquinho sobre as BRAD, para a gente conhecer mais e saber que a gente tem esse apoio nessa rede que todos nós temos que nós participamos e temos que realmente nos apoiar e procurar realmente integrar e interagir. Ela vai, então, falar um pouquinho das BRAD e vai também falar um pouco sobre tecnologia e tráfico de pessoas, que no meu caso, realmente, eu não entendo muito tecnologia, sei que eu vou aprender muito. Obrigada, viu, Grazi, por você ter aceitado esse convite. Ficamos muito felizes e sei que vai ser excelente a sua explanação. Se puder começar, obrigada. Então, gente, bom dia, muito obrigada aqui, o GT, pelo convite. Eu não conhecia a doutora Miriam, né, nessa interlocução que a gente teve nas últimas semanas para planejar aqui esse encontro, mas quando ela foi falar do GT, eu falei, eu me sinto muito em casa, porque a gente tem aqui colegas de trabalho e de muitas aventuras, né, doutora Ana, Juliane, a gente, Murilo, e cada um numa situação diferente, mas a gente se conhece muito bem e já passamos por muitas aventuras juntos, então eu fico muito feliz por estar aqui com vocês nesse encontro. Mas para quem não conhece a gente, a ASBRAD é uma organização da sociedade civil, a gente está baseado na cidade de Guarulhos. A gente desenvolve uma série de projetos, não somente relacionados ao tráfico de pessoas, mas, assim, diretamente, eu acho que hoje o mais importante... A gente tem uma parceria com a Latam, que a gente apoia retorno de vítimas, e a gente sempre faz pesquisa, campanha, dá uma força quando pode, quando aparece um caso. E aí, aqui para vocês, para não ficar no mais do mesmo, eu queria trazer reflexões sobre a tecnologia. E por que eu escolhi esse tema para falar? Porque a gente tem participado de um grupo de trabalho junto com a Universidade de Madrid e junto com uma empresa, Marinus Analytics, do Reino Unido, que a gente tem discutido muito o uso da tecnologia como ferramenta para enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão aqui para vocês. Minha tela está sendo vista? Sim, na verdade, tá sim, tá sendo... O PowerPoint está aparecendo? Porque quando eu boto o PowerPoint, eu perco a visão de vocês. Não, tá sim, querida, tá sim. Então, essa aqui é uma palestra que eu tenho dado em diversos espaços. O meu objetivo é mais assim, lançar o problema e sair correndo, porque muitas soluções eu não tenho, mas eu acho que a gente tem que ter esses problemas em mente, né? Como que a tecnologia ela tem afetado esse tema do tráfico de pessoas, né? Então, eu começo sempre refletindo assim, a tecnologia, ela é boa ou ela é ruim? Ela não é boa nem é ruim, é igual uma faca. Eu posso usar uma faca para fazer uma comida, posso usar uma faca para matar uma pessoa. A forma que a gente usa essa tecnologia é que faz a diferença. E o que a gente vê é que perpetradores estão usando de diversas formas de tecnologia para aliciar pessoas para o tráfico de pessoas. Então, a gente tem caso revelado, tanto em plataforma de venda de serviço sexual, videogame, nesse Discord, TikTok. Então, eles estão usando muito bem. E a gente que está aqui no enfrentamento, a gente está sabendo usar essas mesmas ferramentas para fazer esse contraponto? Eu acho que não, né?
Então, esse é um tema que ele tem preocupado o mundo inteiro, então não é só a gente. Em 21 de julho, a ONU fez uma conferência só para falar disso, da tecnologia, e eles concluem que a tecnologia está sendo usada para recrutar, controlar e explorar as vítimas, porque, assim, o recrutamento é uma coisa que a gente já há muitos anos sabe que isso acontece, né? WhatsApp, Facebook. Agora, o que tem acontecido é a tecnologia para controle das vítimas. Então, você consegue colocar, por exemplo, um GPS na pessoa e não precisa de arma na cabeça, nada, e o perpetrador sabe ali toda a rota da pessoa, e a exploração, né? Então, o que a gente sabe sobre recrutamento? A gente sabe o uso das plataformas para golpe do amor romântico, isso é uma coisa que tem crescido muito, dos jogos online, especialmente para exploração sexual de criança e adolescente, anúncios de trabalho, que são trabalho escravo, a gente vê cara de pau mesmo, de anúncio no LinkedIn e sendo para trabalho escravo. E o WhatsApp, a gente vê muito aliciamento para tráfico de drogas, né? Para a pessoa virar a chamada mula do tráfico de drogas. Então, a gente sabe que tem um componente muito comum nesses recrutamentos, que é o componente da ostentação, né? Que os perpetradores usam as redes sociais para ostentar uma vida e, com isso, fazer o plug com essa possível vítima. O que a gente sabe sobre o controle? Hoje tem rastreamento de GPS, vigilância, chantagem, né, que é o chamado sextortion, que você pega uma imagem da pessoa e chantageia, manipulação das mídias sociais, controle por conta bancária. A gente tem hoje em dia até uma expressão que tem sido utilizada lá fora, que são os e-pimps, que são os perpetradores ali para serviço sexual, que controla a pessoa, os programas, e não precisa estar nem mais perto dela. Todo esse controle é feito por forma digital. E a gente agora tem a internet como forma de exploração. Então, a gente tem venda de imagens e vídeos, a interação com os consumidores, aqueles fangirls, que às vezes as pessoas estão sendo obrigadas a fazer esse serviço, aplicação de golpes virtuais, como aconteceu no famoso caso do Camboja, jogos online, que os adolescentes são obrigados a jogar para monetizar esses jogos, deepfake. Então, é muita coisa, né? Então, a gente tem imitação digital para venda de vídeos sexuais, para deep web. Isso muda muito os paradigmas, porque a vítima ali, talvez de fato ela não foi explorada sexualmente, mas a imagem dela está numa situação de vulnerabilidade, e isso abala a pessoa, né? O crime é virtual, mas o dano é real para a vida dessa pessoa. E a gente tem crianças e adolescentes em maior risco, né? E a gente vê invasão de privacidade, pressão social, exposição da criança eternamente na internet, e uma outra modalidade que ela aparece, que são os jogos de desafio. E aqui talvez nem entre no conceito de tráfico de pessoas, mas está dentro do mesmo cenário para a gente avaliar, porque o tráfico de pessoas ele está sempre relacionado à ideia de exploração. A pessoa que está explorando a outra, ela tem que ter algum ganho com relação a isso. Só que a gente vê situações de criança e adolescente sendo expostas a, por exemplo, jogos de desafio, que às vezes a criança ou adolescente até se mata, e que não tem um ganho material nisso que é feito, o ganho disso é pura perversidade. E essa perversidade, ela não entra nesse jogo da exploração, porque a gente pensa a exploração só como um ganho material, mas isso é uma realidade que a gente tem visto e que a gente vai se defrontar quando a gente tiver os casos e ter que olhar qual foi o papel da internet nessas situações, né? E aí a gente tem a outra parte, que é o que a gente tem tentado fazer. O que a gente pode fazer para usar a tecnologia para enfrentar o tráfico de pessoas, né? Então, a gente vê
plataformas de denúncia, como o Sistema IP, o Disque 100, que a gente tem que fortalecer esses sistemas para coletar essas denúncias. A gente tem usado plataformas para monitoramento e análise de dados, como o Smart Lab, cursos EAD, que a gente também tem feito para explanar conhecimento, filtros de conteúdo, a gente tem que batalhar para que tenha mais apps de controle parental e forçar as empresas, que eu acho que é um ator que está faltando muito nesse debate, que são as empresas das redes sociais, que elas ficam o tempo todo tentando se eximir dessa responsabilidade do controle, no controle para ajudar ali na situação, e a gente tem que pensar alternativas para trazer essas empresas para a responsabilidade nessas situações, né? E a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, né? Superficialidade nas soluções, a gente acha, criei um aplicativo para fazer a denúncia e está resolvido o problema. Não é bem assim, né? É muito, muito mais complexo. O risco do chamado greenwashing, das empresas, eu criei essa aba aqui de informação, então tá tudo certo, estou enfrentando o tráfico de pessoas. Aí eu dou aqui um exemplo até concreto, né? A gente tem visto o crescimento das plataformas de trabalho sexual. Aí a principal delas é a Fatal Model. E aí eles têm uma aba lá no site deles que fala sobre tráfico de pessoas, que fala sobre denúncia de exploração, e só o fato de ter essa aba no site deles, será que eles estão fazendo o dever de casa direitinho mesmo? Estão passando as orientações, estão ajudando a proteger essas profissionais do sexo? Eu não sei, e é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, o nosso tempo aqui é curtinho, basicamente era isso que eu queria trazer para a gente refletir quando a gente estiver com um caso, um caso de tráfico, para que na hora que está olhando ali para a situação, olhem também para a internet, ali as redes sociais, as plataformas, o quanto que teve papel dessas plataformas, tanto no aliciamento, quanto no controle, quanto na exploração, e, na medida do possível, tentem trazer a responsabilidade dos administradores dessas plataformas, porque eles estão muito afastados desse problema. A gente não tem leis suficientes hoje que cubram esse problema, mas a gente precisa trazer esses atores para a questão. Então, era basicamente mais uma provocação, quase falei e saí correndo, porque muitas soluções eu também não sei dar, mas, assim, apontar o problema eu acho que é um dever, e foi isso que eu tentei fazer aqui. Então, já deu meu tempo, obrigada, e a gente fica à disposição para debater. Nós vamos deixar as perguntas. Eu acho que eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Que aqui parece que deu uma travada. Estão me ouvindo? Não está dando, né? Deu uma travada aqui. Mas estamos te ouvindo. Estamos ouvindo bem. Então tá bom. Então tá bom. Grazi, vocês não têm estatísticas a respeito desses números, né, de qual meio que seria o que, né, mais acessível a que haja mesmo essa, como é que se diz? Para que essas pessoas sejam vitimizadas mesmo, né? Porque, assim, essa questão que você falou sobre as crianças é realmente assustadora, assim, né? Saber que eles utilizam desses meios para conseguir acessar, e a gente sabe disso, tem consciência, né? Mas é mais o fato de né, ter sido pesquisa, de estudo, né? De vocês. Estatística sobre a quantidade de... A questão de dados é uma lacuna que não é só no Brasil essa lacuna, ela é uma lacuna do mundo todo, realmente não tem esse tipo de pesquisa,
E esse tipo de olhar, e o que a gente vê é dados desagregados, né? Então, a gente não consegue juntar e ter uma visão geral disso que está acontecendo, né? É uma pena, né? Infelizmente, né? A gente acaba tendo que ficar mesmo tentando ver os danos, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda essa prevenção fica difícil mesmo. Então, é uma pena. Mas excelente a sua palestra, a sua fala. Realmente a gente precisa ter consciência mesmo de como, né? Quais são os meios mesmo de maior acesso, né? E de maior captação dessas pessoas. Agradeço muito, Grazi, excelente mesmo. As perguntas a gente vai deixar para o final, então, quem puder ir mandando para o chat, a gente já vai verificando, vai já tentando mais ou menos direcionar para, né, para quem seria, né, o mais adequado para estar respondendo, e se quem quiser também falar, não, quero que, né, a Grazi responda, não, quero a Elô, para a Elô essa pergunta, se puderem, colocando no chat, e também, se não quiserem, depois a gente vai abrir no final da apresentação né, de todos eles, a gente vai estar abrindo, então, para os questionamentos, tá? Agora, então, vai ser a Elô, né, que vai estar falando. A Heloísa Freitas, ela é cientista social, pesquisadora e assistente no programa Mulheres Migrantes do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. Ela vai também nos falar um pouquinho sobre o ITTC, e também vai falar sobre o tema exploração de vítimas de tráfico de pessoas no transporte de drogas, que realmente a gente sabe que está muito mesmo, está ocorrendo muito, né? Normalmente, com relação a quando há tráfico, tem que se observar também se essas pessoas não foram vítimas também. Tanto que o Murilo, que está até com a gente hoje, ele até num outro evento que nós tivemos, ele falou um pouco de um caso que ele foi que também foi quem atuou, né, e de várias pessoas que foram vítimas desse crime horroroso, né. Elô, então tá com você a palavra, querida. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É muito importante a gente ocupar esses espaços, faz parte da missão do ITTC, o diálogo público, compartilhar nossa experiência, então agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Como a doutora Miriam já falou, eu vou falar um pouco sobre a exploração de vítimas do tráfico de pessoas no transporte de drogas. Primeiro, vou começar me apresentando. Eu sou Heloísa Freitas, eu sou cientista social, pesquisadora e assistente de projetos no programa Mulheres Migrantes do ITTC. Já trabalho aí no atendimento com as mulheres migrantes há mais de 5 anos. E aí, quem nós somos? Nós somos o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é uma organização da sociedade civil de direitos humanos, cuja missão é erradicar a desigualdade de gênero, combater o encarceramento e garantir direitos às pessoas privadas de liberdade. Hoje o ITTC está estruturado em programas, sendo o programa Gênero e Drogas, que trabalha com articulação política e pesquisa dentro dessa temática da política de drogas. Temos também o programa Justiça Sem Muros, que trabalha também com incidência política e com pesquisa. Atualmente, a equipe está finalizando um relatório sobre prisão domiciliar. Fica aqui até o convite para que vocês participem do evento de lançamento, que vai ser no dia 12. Temos também um banco de dados que vai tratar esses dados dos atendimentos com as mulheres presas e sobreviventes do cárcere, e o programa no qual eu trabalho, que é o Mulheres Migrantes, que vai trabalhar com atendimento direto a mulheres migrantes presas e egressas do sistema prisional, e também com formação de rede, diálogo público, produção de materiais. Para falar um pouquinho, para vocês terem uma ideia do que a gente faz, nosso trabalho dentro do cárcere, ele consiste em atendimentos às mulheres migrantes, geralmente em parceria com as defensorias públicas, e também um trabalho de fortalecimento de vínculos familiares a partir da troca de cartas entre as mulheres presas e os seus familiares. Em relação às sobreviventes, a gente também trabalha com atendimento, e aí são as orientações de sobrevivência depois do cárcere, né? Como que é o cumprimento de pena, como que faz documentação no Brasil, acesso a direitos também.
E aí, basicamente, o programa Mulheres Migrantes vai integrar essas duas frentes de trabalho, tanto dentro do cárcere, quanto com o trabalho com as sobreviventes do cárcere. Eu trouxe aqui esses dados para vocês terem uma ideia das nacionalidades com que a gente trabalha, mais ou menos o público que a gente atende no ITTC, que entre as sobreviventes do cárcere, então seriam as mulheres que estão fora, seriam principalmente mulheres da África do Sul, Filipinas, Cabo Verde, Namíbia. E entre as mulheres presas, as nacionalidades mudam um pouco. No momento, a gente tem mais mulheres bolivianas, privadas de liberdade, seguidas de colombianas e sul-africanas. Bom, e aí para falar um pouco do perfil desse público que a gente atende no ITTC, mais de 80% das mulheres que a gente atende, elas foram acusadas de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. A grande parte delas são mães e principais responsáveis por seus lares, seja em relação ao cuidado das crianças ou cuidado dos familiares idosos. Há uma preponderância grande de mulheres racializadas, a grande parte delas vão passar por uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, também enfrentam um histórico de violência doméstica e de abusos. Grande parte delas ou possuíam trabalhos informais ou estavam desempregadas antes de serem presas aqui no Brasil, e grande parte delas vão alegar a questão do estado de necessidade. Então, essas mulheres, em sua grande maioria, elas são presas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e elas enfrentam diversas questões, porque são mulheres que se preparam para uma viagem, pode ser de 2 semanas, 1 mês, e aí elas se deparam ali no aeroporto com uma mala com drogas, que na maior parte das vezes elas não sabiam que estavam transportando drogas. Então, a partir dali, uma viagem que era para ser temporária se torna uma coisa muito mais permanente na vida delas, porque elas acabam presas, condenadas, e são obrigadas a ficar no Brasil para cumprir as suas penas. Então, nesse meio, elas vão passar por ameaças, por engano, por abuso. Tem diversos desafios que as migrantes vão enfrentar, que são um pouco diferentes dos desafios enfrentados pelas brasileiras, porque elas não conhecem a língua portuguesa, elas não conhecem o território, elas não conhecem as leis brasileiras, então elas vão enfrentar uma grande dificuldade na produção de provas para sua defesa. Elas também não entendem as questões processuais, e mesmo que tenha a garantia de tradução em alguns momentos do processo, ainda fica muito difícil de compreender, tanto porque elas não são do Brasil, como porque nem nos seus países elas nunca enfrentaram a justiça criminal, então elas não têm ideia do que é um processo criminal aqui. E aí elas também enfrentam a violência policial, o racismo, a xenofobia. Uma questão também de grande impacto é a distância das famílias e a ausência de uma rede de apoio no Brasil. Então, o abandono e a solidão, que já são enfrentados pelas mulheres dentro do sistema prisional, pelas migrantes isso se multiplica assim, a um nível muito grande, porque realmente elas não conhecem ninguém no Brasil. E aí, depois de enfrentar tudo isso dentro do cárcere, quando elas saem, ainda tem os diversos obstáculos para a regularização migratória. Então, na experiência do ITTC, no trabalho direto com as mulheres migrantes, a gente começa a refletir já há alguns anos sobre a intersecção entre o tráfico de drogas e o tráfico humano. Por muitos anos, nós tivemos uma entrada muito frequente dentro do sistema prisional aqui em São Paulo. Nós fazemos atendimentos semanais na penitenciária feminina da capital, quando ela era feminina da capital, e também a gente fazia atendimentos dentro do CPP Butantã. E era um costume, fazia parte da metodologia de atendimento do ITTC, aplicar questionários com essas mulheres. Então, a gente conseguiu compilar os questionários de 2008 até 2019, que foram quase 1.500 questionários aplicados com mulheres imigrantes em penitenciárias de São Paulo. E desses questionários, a gente fez uma análise a partir dos elementos de tráfico de pessoas e conseguimos perceber que houveram 106 questionários que tinham relatos de elementos do tráfico de pessoas. Então, seriam mulheres que foram usadas para transportar droga que trazem esses elementos de tráfico de pessoas nas suas trajetórias, seja principalmente em relação a cárcere privado,
a maioria delas sempre relata que em algum momento dessa viagem, tenha consentimento ou não, elas saibam ou não da droga, vai ter um momento de cárcere privado. Muitas também vão relatar a questão do engano, da ameaça, da retenção de documentos, da dívida e do assédio sexual também. E aí, a partir dessa amostra, a gente pensou, nós do ITTC, nós idealizamos uma pesquisa, né, um projeto de pesquisa baseado numa espécie de ação participativa, no qual a gente começou a explorar as narrativas de vítimas do tráfico de pessoas nesse contexto de transporte de drogas. E aí, dessa amostra inicial de 106 casos, nós conseguimos apurar 14 casos de mulheres que a gente ainda tem contato até hoje no Instituto. Então, com elas, nós conduzimos entrevistas semi-estruturadas e rodas de conversa para entender melhor como que acontece, quais são as possibilidades, né, de acontecer o tráfico de pessoas com pessoas que estão nessa situação de transporte de drogas. E aí o foco da nossa conversa com as mulheres foi essa trajetória mesmo, desde que elas estão no país e recebem a proposta, até o momento que elas chegam no Brasil, vão presas, cumprem pena e saem do cárcere também. Então aqui a gente faz um pouco desse caminho, né, que a gente passou nas entrevistas, de perguntar qual que era a vida dessa mulher antes de chegar até o Brasil, como que veio essa proposta, por onde que elas passaram, o que elas enfrentaram, como elas se sentiram. E disso a gente teve alguns resultados, né? Conseguimos tirar alguns dados muito interessantes e muito cruéis também. A gente percebeu que entre as vítimas que a gente identificou no ITTC, a maior parte delas são pessoas que nunca cometeram crime em suas vidas, então o delito com tráfico foi a primeira vez. E, no geral, elas não sabiam sobre a droga desde o começo, ou vieram a saber só no momento da prisão mesmo. E, como eu já tinha comentado, muitas delas vão relatar algum tipo de cárcere privado. Outro dado muito interessante também que a gente percebeu dessas entrevistas foram as falsas propostas de emprego. Boa parte delas não vieram para o Brasil para transportar nada, elas recebem alguma proposta de trabalho, geralmente também pode acontecer de já serem mulheres que já têm esse costume de viajar para outros países para trabalhar, então quando se perguntar, mas você nem imaginou, não passou pela sua cabeça que isso poderia ser uma cilada, a pessoa acha que não, porque na verdade ela já estava habituada a ser uma trabalhadora migrante. Só que quando chega aqui no Brasil, essas organizações criminosas vão buscar no aeroporto, vão ameaçar, vão colocar essa pessoa presa, seja numa casa, em algum hotel, e, no geral, são pessoas que elas têm algum laço de confiança, assim, alguém que elas conhecem, então vai ser uma pessoa que vai conhecer toda a família, que vai saber onde os filhos dessa pessoa estudam, onde que a família mora, onde trabalha, então fica uma situação muito difícil de ser contornada. Por mais que a pessoa queira desistir, quando ela descobre que é droga, ela fala, não quero mais, não tem como falar que não quer mais. Porque aí as organizações criminosas vão colocar a questão da dívida, que eles gastaram com passagem, com passaporte, com mala, com roupas, com coisas para essa pessoa, e também a questão da ameaça de violência física, violência contra a família também. Então, essas mulheres elas vão se ver aí num beco sem saída. Falando um pouco do perfil dessas mulheres que a gente entrevistou nesse projeto de pesquisa, a gente passou por alguns territórios, seria a África Oriental, a África Austral, Europa Central, América do Sul, a América Central e a América do Norte. Essa foi uma pesquisa que teve o intuito de ser uma pesquisa qualitativa, então, por isso são poucos casos que a gente quis escolher realmente pessoas que a gente ainda tivesse alguma proximidade dentro do Instituto para poder ter esse diálogo de uma forma que seja... É muito desconfortante lembrar essa experiência. Então, se fosse pessoas que a gente já tivesse algum tipo de vínculo maior entre o TTC e essas mulheres, a gente pensou que seria melhor de conversar com elas. E a gente percebeu que mesmo já tendo essa proximidade, mesmo sendo pessoas que a gente já conhece, que já confiam no Instituto, e com todo o cuidado de não revitimizar, de dar todo o suporte necessário para contar essas histórias totalmente desconfortantes, a gente percebe a dificuldade de relatar um trauma. Então, se para nós, que nós já temos relações de anos com essas mulheres,
Por exemplo, eu entrevistei algumas mulheres que eu conheço há muito tempo. Então, já foi difícil relatar e dar alguma coerência nesse relato para nós, que já nos conhecemos, que já tem esse vínculo de confiança. Então, na hora de chegar numa audiência, no momento de dar um depoimento, isso fica muito mais difícil ainda, fica muito mais quase que impossível de contar o que realmente aconteceu e de demonstrar as provas do que aconteceu, porque o que a gente percebe é os aliciadores, as organizações criminosas são profissionais no que eles fazem, então eles têm toda uma habilidade de apagar as provas para o fato de que no momento que a pessoa é presa, ela não tem como provar nada. Ela não tem como provar as ameaças, ela não tem como provar que ela foi enganada, porque é isso, eles vão pegar pessoas vulneráveis e vão usar todo esse método, toda essa expertise do crime para que elas não provem o que de fato aconteceu. E aí o que acontece é que elas acabam presas e condenadas, sendo possivelmente vítimas. Dentro da análise, dentro do nosso olhar, dentro do olhar do protocolo de Palermo, elas deveriam ser vistas como vítima. Porém, a legislação nacional sobre tráfico de pessoas é taxativa e não fala sobre a finalidade de cometimento de delitos. O que a gente tenta fazer esse exercício de análise é ver se a criminalidade forçada não poderia ser encaixada como uma espécie de servidão forçada, por exemplo. Só que existe toda uma questão de que isso deveria estar colocado abertamente, né? Porque pela taxatividade penal, se não está lá, não é um crime. Então, as mulheres acabam sendo vítimas criminalizadas, condenadas, e isso tem diversos reflexos na vida delas. A vida delas nunca mais vai ser a mesma, por conta dessa falta de reconhecimento de que elas são vítimas. E em relação ao uso de tecnologia, nessa nossa pesquisa, a gente também percebe a questão do aliciamento online, como a Grazi comentou, principalmente em casos de relacionamento. Mulheres que têm relacionamentos online com pessoas que enganam, que mentem, e aí acabam atraindo essa pessoa para vir para o Brasil ou para países da América Latina, e quando chega aqui era para transportar drogas, mas sei lá, a pessoa ficou por meses e talvez até anos pensando que ela tinha um relacionamento virtual com alguém, e no fim era só mais um esquema de transporte de drogas. E como eu já tinha mencionado também, tem essa questão da dificuldade de pedir ajuda e de desistir da coisa. Porque a pessoa já não vê mais saída, tanto por não conhecer o território onde ela está, por exemplo, quando elas já estão, né, aqui no Brasil, como por não ter meios de sair das garras dessas organizações criminosas que são muito bem articuladas aqui no Brasil e no território dessas mulheres. Então, lá e cá, elas estão presas também com eles, assim, tipo, de dificuldade de denunciar, de provar, de apontar quem era. Então, acaba que os peixes pequenos, as mulheres que vão ter aí uma função menor dentro do que seria o tráfico, elas que vão pagar o pato de tudo e de pessoas que estão se enriquecendo muito, não só pessoas, né? Mas elas que acabam sendo quem vai pagar o pato, de fato. Como eu mencionei, a questão dos aliciadores, né, que é sempre essa relação de confiança, é sempre alguém que conhece as mulheres, a maioria deles são homens. Tem a questão da coação, seja em relação a dívidas da própria viagem, ou também a gente vê casos de empréstimo. A pessoa está numa situação difícil, né, a mulher está numa situação difícil com as crianças, aceita um empréstimo, e depois vai ver que a moeda de troca desse empréstimo vai ser fazer essa viagem. E aí elas passam por diversas violações e violências, como violência sexual, ameaças e o risco de vida também para retornar para os seus países. Em relação aos processos criminais, eu trouxe aqui alguns dados que podem ser interessantes também para a gente qualificar nosso entendimento sobre a situação que elas passam. Geralmente são quantidades de droga entre 800 gramas e 8 quilos, 800 gramas e 8 quilos. Provas irrefutáveis geralmente não são apresentadas. Como eu mencionei, os aliciadores têm esse controle das evidências, então eles vão dificultar a prova dessa coação. Por exemplo, eles trocam o celular da mulher ou vão tentar tratar tudo pessoalmente. Então fica difícil de construir esse conjunto probatório a favor da mulher.
Os juízes geralmente rejeitam a tese de defesa do estado de necessidade, por falar que há outros meios de conseguir a vida, não o crime. Os juízes, então, também vão bater nessa tecla da ausência de evidências, seja em relação à coação, perigo ou qualquer tipo de elemento do tráfico de pessoas. E muitas vezes as condenações são baseadas em suspeitas, por exemplo, tem a certidão de movimentos migratórios, a mulher viajava muito, ela ia receber um valor, tem o dólar virtual, ela deveria imaginar que isso seria droga mesmo que ela não soubesse. E aí, nessa situação, elas acabam sendo condenadas. Inclusive, até a maternidade, muitas vezes é utilizada como um julgamento moral que faz com que a pena dessa mulher seja agravada no crime, porque ela está cometendo crime e não pensou nos filhos. É assim que o judiciário pensa, né? E aí essa questão da organização criminosa, que aí vai ter essa vinculação à acusação de tráfico de drogas, porque a pessoa já viajou algumas vezes, ou por conta da quantidade de droga, sendo que no fim das contas a pessoa não fazia a mínima ideia de que tinha droga na sua mala. Em relação à defesa, a gente percebe que boa parte dessas mulheres não tiveram a oportunidade de contar suas histórias, seja para o advogado, seja para o juiz, ou mesmo para a defensoria. A gente sabe o volume, né, de trabalho, então as reuniões antes das audiências são muito rápidas, nem sempre vai ter um tradutor que é eficiente nessa tradução, porque às vezes infere-se que a pessoa fala inglês, mas na verdade ela não fala inglês. Ela fala algum idioma local, ela fala alguma outra língua que é difícil ter um tradutor, e mesmo os tradutores também a gente percebe que às vezes falta uma neutralidade. Então o tradutor também acaba intervindo de certo modo, sendo que deveria ser uma tradução neutra e ao pé da letra do que a mulher fala, né? Bom, em relação à participação da sociedade civil, tem essa parte de produção de estudos, né, de proximidade com o público, de produção de estudos para comunicar o que de fato acontece, que seria, no caso, a produção do conhecimento e o diálogo público, tanto para conscientizar a população em geral do que acontece, mas para também sensibilizar defensores públicos, advogados, membros do judiciário, sobre essas situações que foge à lei, mas que tem que ser considerada, que a gente deve criar estratégias para defender os direitos dessas mulheres. O nosso papel também, enquanto sociedade civil, vai nessa questão do acolhimento, da escuta qualificada dessas mulheres, de propor um atendimento humanizado, formar redes para que essa pessoa seja encaminhada e tenha acesso aos serviços e aos seus direitos em modo geral. E em relação ao processo criminal em si, nós do ITTC, nós não atuamos como advogadas para as mulheres, mas a gente trabalha muito em parceria com as defensorias públicas e até mesmo com advogados também, para poder qualificar essa produção de provas quando a gente chega a tempo. E mesmo depois, no momento da execução da pena, nós também elaboramos relatórios sociais, a gente está em contato com as famílias para poder mandar documentos e, de alguma forma, amenizar a violação de direitos que o Brasil faz na vida dessas mulheres. Porque se elas são obrigadas a ficar aqui, elas têm que ficar aqui de uma forma minimamente digna. E é para isso que a gente trabalha, para que elas tenham acesso à cidadania, aos seus direitos, e para que elas sobrevivam aqui e em algum momento possam escolher voltar para casa ou não. Bom, era isso. Muito obrigada. Maravilhosa a sua apresentação, realmente, assim, em muitos momentos eu vi até minha atuação, porque minha atuação é no criminal, né, na defensoria, e a gente vê que é exatamente isso que a gente encontra na nossa atividade. Essas mulheres realmente afirmando isso, muitas vezes dizendo que não sabiam mesmo, que foram convidadas para trabalhar num outro país. Eu tive um caso específico, inclusive, que ela foi para a África do Sul, ela ia para a África do Sul e foi pega com a droga aqui no Brasil, e eu defendi o tempo todo realmente de que ela não tinha essa consciência, de que ela não sabia. Ela tinha alguma coisa no celular dela que dava para entender que realmente era para vender umas roupas que ela estava indo. Então, assim, a gente até conseguiu
assim, não cheguei ao final desse processo, né? Depois eu acabei saindo, mas assim, o tempo que eu fiquei, eu realmente percebi que a gente estava conseguindo ali, né, convencer, de certo modo, o juiz ali de que poderia ser um caso especial. E que bom saber que vocês fazem esse trabalho, eu não conhecia, né? Hoje eu estou na ponta lá de cima, então eu não conhecia esse trabalho que vocês fazem, né, de dar esses pareceres, né, em relação a essas situações em que a gente encontra no dia a dia, principalmente os colegas, né, que estão ainda aqui nas bases, né. Muito, muito bacana, bom saber. Depois vou querer passar o contato seu, da Grazi, claro, de todos vocês, vou botar nos grupos para que as pessoas possam realmente entrar em contato e contar com esse apoio maravilhoso que vocês, nesse suporte, né, que são, como eu digo, né, vocês são incríveis, assim, o pouco que eu li, que eu estudei a respeito de vocês, eu fiquei encantada, assim, muito, muito bacana mesmo, viu, Lu? Obrigada mais uma vez, viu? E depois nós vamos ter as perguntas. Eu mesma já estou com um monte de pergunta. Bom, agora então a gente vai iniciar então, né, a terceira fase aqui, com o Padre Roque e a Carla, né? Eles são da CAMI, né? Que é do Centro de Apoio e Pastoral do Migrante. Trabalham com migrante, e nisso eles trabalham também com tráfico de pessoas, com trabalho escravo e tudo aquilo que decorre dessa situação. O Padre Roque, ele é o diretor do CAMI, e a Carla é a gerente, né? Os dois fazem um trabalho também incrível, que vocês vão estar também podendo ver, e vamos fechar aí com uma chave de ouro com um tema prevenção e pós-resgate, inclusive com situações mais concretas, né? Fique à vontade, vocês, Padre Roque e Carla. Muito bem. Muito bom dia, doutora Miriam. Bom dia, bom dia. Na sua pessoa, quero aproveitar para cumprimentar todos os que estão aqui presentes e agradecer essa oportunidade, né? Porque quanto mais a gente trata do tema, quanto mais pessoas se envolvem no combate a esse crime, mais fácil da gente enfrentá-lo e mais fácil da gente diminuir o poder dele, né? Sim. Bom, muito bem, eu sou Roque Renato Patucci, nasci no Rio Grande do Sul, trabalhei como padre por mais de 20 anos e hoje eu pedi uma dispensa da Igreja Católica, ainda não chegou, mas estou esperando. Eu atuo no combate ao tráfico de pessoas desde os anos 90, quando trabalhava nos Estados Unidos, e recebia os brasileiros que eram traficados, especialmente das regiões de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, para os Estados Unidos, cruzando a fronteira do México. Então, tenho aí, em toda a minha história de vida, um pouco mais de quase 45 anos de atuação, seja com a migração, seja as causas que o CAMI hoje tem como atuação, que é o combate ao trabalho escravo, o tráfico de pessoas, o trabalho infantil e a violência de gênero. Depois, só vou passar a palavra para a Carla se apresentar e depois aí apresento um pouco a instituição para vocês conhecerem melhor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom dia, doutora Miriam. Bom dia, minhas companheiras de mesa. É sempre um prazer poder estar falando sobre esse assunto que é tão raro, né? Eu sou assistente social, sou psicóloga, também trabalho com o tema já desde comecinho dos anos 2000, trabalho com imigração e refúgio por já quase 30 anos, já faz um tempinho que a gente vem nessa caminhada, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. É isso. Nós vamos dividir o nosso tempo em 4 momentos. Um primeiro momento eu vou... só me deram 4 minutos aqui, a equipe decidiu, entre nós aqui. Então, eu vou falar rapidamente sobre o CAMI, depois nós vamos ouvir o testemunho de uma vítima resgatada do tráfico de pessoas. Depois, essa pessoa mesma vai falar aqui com vocês. E, por último, então, a Carla faz o fechamento. Eu vou trabalhar um pouco mais a prevenção, como é que o CAMI atua na prevenção, e a Carla vai trabalhar mais o tema do pós-resgate.
Muito bem. O CAMI nasce em 2005 com a proposta de ajudar os membros da comunidade boliviana, por ter acontecido o Tratado Bilateral Brasil-Bolívia em 2004. Então, em 2005 se implementa esse tratado bilateral e é necessário apoio para que os bolivianos possam preencher todos os formulários, uma vez que é tudo em português, e também pela dificuldade que não tinha instituições que ajudavam eles a preencher toda a documentação para poder se inscrever nesse tratado bilateral e, assim, conseguir se regularizar no país. É importante a gente recordar que até 2009, nós, no Brasil, as pessoas que aqui residiam, que vinham de outros países, só se regularizavam por refúgio, por matrimônio ou por filho brasileiro. Então, esse tratado bilateral Brasil-Bolívia desse ano era um grande apoio para a comunidade boliviana que estava aqui para se regularizar. Então, nasce o CAMI, e o CAMI vem atuando nesse trabalho até 2011, quando, então, eu assumi a coordenação aqui do CAMI. Os trabalhos principais que nós desenvolvemos, todos eles têm o foco principal de prevenção ao tráfico, trabalho escravo, trabalho infantil e também à violência de gênero. Como é que nós fazemos? Usamos todos os nossos serviços para tratar desses temas e também para a gente mostrar para as pessoas os caminhos para quem está envolvido nessa situação para poder ser resgatado ou buscar ajuda para sair dessa situação. Então, nós temos um primeiro serviço, um setor nosso atua com documentação, todo tipo de documentação que as pessoas precisam quando chegam no Brasil, seja para residir, seja para trabalhar, seja para acessar os serviços públicos. Além disso, nós temos o setor de assistência social, que junto com o setor jurídico, cuida das violências que sofrem os imigrantes. Então, é trabalhado junto com o direito deles também como acessar as políticas públicas e como enfrentar esse crime. E aí a gente, quando as pessoas querem denunciar, nós também acompanhamos essa pessoa no passo a passo para ela poder ter confiança que ela não está sozinha nesse caminho para poder fazer as denúncias. E essa é a primeira área nossa, né? Então, a documentação, o jurídico e o serviço social, e junto com o atendimento psicológico que fazemos às vítimas, seja do tráfico de pessoas, seja do trabalho escravo. Além disso, nós temos uma área de base, que é um trabalho de campo que nós fazemos em diversos bairros, onde vivem os imigrantes e refugiados. Hoje estamos atuando em 10 bairros. Um primeiro trabalho que nós fazemos é dentro das oficinas de costuras. Então, aí levamos para dentro das oficinas de costuras todos os direitos dos trabalhadores. E aí nós temos um guia de bolso que entregamos para os trabalhadores com todos os direitos que um imigrante tem aqui no Brasil e como exercer esses direitos. Além disso, a gente fala do tráfico de pessoas, fala do trabalho escravo, para, dentro da própria oficina de costura, chegarmos à conscientização de que isso não é uma ajuda a um parente, e sim um crime. Não é uma ajuda que está dando a um familiar, mas sim é um crime que está sendo feito porque é usado toda a metodologia usada para trazer pessoas para trabalhar aqui. A maioria deles é a mesma metodologia usada pela rede do tráfico, que é arregimentar, transportar, colocá-la numa situação de submissão em oficinas de costuras e obrigá-la a trabalhar 16, 17 horas por dia, recebendo um salário miserável quando recebe e tendo um desconto de 4 a 6 meses no começo para poder pagar a viagem. Então, isso é feito, inclusive, por parentes dessas pessoas. Bom, junto com isso também, nós temos nesses 10 bairros
grupos de mulheres que se reúnem para discutir os mais diversos temas, dentre os quais também esses do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, o trabalho infantil, que acontece muito nas oficinas de costuras. As crianças, quando retornam da aula, não ficam fazendo coisas de crianças, sim, ficam fazendo o trabalho de adultos, ajudando os pais nas confecções. Então, fazemos esse trabalho também junto às mães, para que se leve para dentro das oficinas de costuras que criança tem que ser criança e trabalhador tem que ser trabalhador, adulto, né? Então, fazemos esses trabalhos. No fundo, o que o CAMI acredita? Nós temos aqui atrás de nós a frase, né? Livres com direitos em qualquer lugar do mundo. Então, ninguém precisa ser traficado para encontrar uma nova possibilidade de vida. Ninguém deve ser submetido ao trabalho escravo para recomeçar a sua vida. E não é porque cruzou a fronteira que ele deixa de existir e tem que ir para a invisibilidade. Ele continua sendo a mesma pessoa, mesmo não sendo reconhecida pelos países. Então, trazer um pouco essa realidade do CAMI e dizer que a gente acredita também que as pessoas não podem ter nenhum direito a menos, não podem ser tratados como cidadãos de segunda categoria. E aí lutamos pela questão do direito ao voto, porque imigrantes e refugiados não têm direito ao voto, e quando não tem direito a voto, não tem direito a acesso às mais diversas políticas que são implementadas em favor ou contra os imigrantes. Agradecer o espaço, porque já passou 30 segundos do meu tempo, e vou pedir a Nádia agora que possa colocar o vídeo, então, e agradecer a Nádia também pelo trabalho que tem feito nesses dias aí. Muito obrigado. A Nádia coloca o vídeo, alguém perguntou ali, a gente fica em São Paulo, na Alameda Norte. Conseguem visualizar? Sim, Nádia. Sim, Nádia. Soy del estado del Tamacuro, Upita, y vivo en un pueblo bien pequeño llamado Clavellina, que en Venezuela se dice un caserío. Yo vine por indicación de una amiga, ella me hizo oferta de trabajo aquí, ellos compraron todos los pasajes, me llevaron a Caracas, la capital de Venezuela, me estuvieron hospedada en un hotel, de ahí otra persona me fue a buscar, me llevó hasta el aeropuerto, me dio unos dólares para cuando llegase aquí a São Paulo, pues hacer cambio a dinero brasilero y poder comunicarme con la persona que iba a buscarme al aeropuerto, me iba a esperar, me iba a recibir. Ellos me ofrecieron trabajo de doméstica en una casa por cuenta de mis hijos. La situación del país estaba comenzando a apretar y yo, por ser madre soltera, no tener los recursos suficientes como mantener a mis hijos, acepté la propuesta ya viniendo de una amiga. Cuando llegué, fui recibida, me pidieron para agarrar un taxi en el aeropuerto, ir hasta la estación Tatuapé. Ahí fui recibida por la persona que supuestamente iba a ser mi jefe. Él me llevó al apartamento, conocí a la que él decía ser su esposa, a un hijo.
Ahí solo que cuando ellos llegaron, la esposa se fue, y cuando yo pedí para bañarme, él me violó. A la hora que ellos me dejaron presa, me encerrada en el apartamento, no tenía acceso a nada, comunicación con mi familia, comunicación con nada. Era solo por medio de ellos que era todo. Ahí después ellos querían que yo engulliese una droga para llevarlo a otro país. Cuando yo me recusé, ellos me agredieron. Ahí yo fui a la ventana del apartamento a pedir ayuda. Fue cuando los vecinos, viendo mi desespero, que yo intentaba tirarme por la ventana, ellos llamaron a la policía. La policía forzó la puerta y fue que me sacaron. Y por medio del traductor, porque yo no sabía hablar el idioma, fue que ellos me llevaron hasta la estación de la policía. La policía me llevaron al hospital de la mujer, no me acuerdo el nombre ahora, me hicieron todos los exámenes, me revisaron, me encaminaron después a la policía de nuevo. De ahí me llevaron a un abrigo, solo que el abrigo era de personas de la misma nacionalidad de las personas que me abusaron. Entonces yo no me sentía segura, y fue cuando vine al CAMI por medio de un amigo venezolano, y fue que me ayudó. Cuando yo vine a pedir ayuda aquí en el CAMI, yo fui encaminada para una casa de un abrigo sigiloso, donde fui atendida, tenía asistente social, tenía médicos, me llevaban al hospital cuando sentía mucho dolor, mucho sangramiento. Ahí fue que descubrieron que yo había quedado embarazada por medio de la violación. Después yo perdí el bebé por medio de muchos dolores, mucha fuerza también. Ahí continué yendo al hospital, me llevaban al psicólogo, así me encaminaron a todo lo que era necesario para me ayudar a ser fuerte psicológicamente hablando. La superación no fue fácil, mas conseguí. Hoy en día puedo decir, soy feliz, estoy con mis hijos, que era por lo cual yo vine a Brasil. Tengo ahorita una princesa, como usted misma lo dijo, y me siento bien. Y agradezco hasta hoy en día la ayuda del CAMI, que ha sido parte fundamental en mi vida hasta el día de hoy. En momento ningún fui abandonada, hasta hoy recibo el apoyo del CAMI, tanto psicológicamente como en asistencia social. En medio de esta pandemia, ellos siguen aquí, y agradezco grandemente al CAMI. Denuncie, no tenga miedo. Si usted va a tener a alguien quien los ayude y los escuche y los haga salir adelante, al 100%. Si no sienten confianza de la policía, si sienten que no los pueden ayudar, acudan al CAMI, que ellos sabrán hacer su trabajo muy bien, como hasta ahora lo hicieron conmigo. Então, essa história, ela é muito verídica. Está aqui e vai falar um pouquinho com vocês. Só um pouquinho de ver o vídeo. Ok. Bom dia a todos. Mesmo que tenha passado 7 anos, ainda é difícil falar disso, porque nos diz que estamos curados demais, não 100%. Hoje em dia estou melhor, faço acompanhamento psiquiátrico, tenho que tomar remédios para dormir, para viver meu dia a dia. Hoje em dia tenho meu trabalho, estou com meus filhos, como eu falei no vídeo, que era a parte mais difícil. Trabalho no CAMI, faço parte da equipe do CAMI há 4 anos. Já me tocou viver a experiência de conhecer uma menina boliviana que foi traficada também. A diferença é que ela, graças a Deus, ela não passou pela experiência ruim de sofrer um estupro, coisa que, infelizmente, eu cheguei a passar. Já han passado 7 anos até hoje, não consigo uma data para fazer minha cirurgia de reconstrução das minhas partes íntimas. Tenho cicatrizes no corpo que nunca ninguém vai tirar, além das memórias. Tem momentos que acho que estou bem, mas
sempre vem alguma lembrança, sabe? É uma coisa que ainda acho que para as pessoas falam que não existe. Mas sim, aconteceu comigo. A parte mais difícil foi chegar a um lugar onde a polícia me deixou que eram pessoas da mesma nacionalidade. Ninguém me entende, ninguém tem aquela sensibilidade, sabe? Você não entendeu o idioma e você chegar e querer se expressar o que está sentindo e a pessoa falar, por que você chora? Não chora. É fácil falar, não chore. Mas difícil é se pôr no lugar do outro, ter aquela empatia, sabe? Onde eu me paro, já passaram quase 8 anos. E eu sempre falo, minha luz no final do túnel foi chegar aqui no caminho. Conhecer ela aqui, ó. Eu ouvi aquele sotaque assim do portunhol dela, sabe? Falei, pronto, tem alguém que vai me entender. E de aí para cá foi isso. Hoje ela é minha chefe, mas naquele tempo ela me atendeu como assistente social. Ela me encaminhou, sempre esteve aí. Quando no abrigo onde eu estava, que era sigiloso, que ninguém me entendia, eu pedia, ligue, eu falava, chama Carla, chama Carla. O único que eu falava era isso, chama Carla, que chama e liga. E acho que faz mais falta de pessoas que consigam, não que todas falem todas as línguas, sabe? Porque às vezes o tradutor, ele não revela aquilo que realmente você quer expressar. Ele é. Ele não tem aquela sensibilidade que as pessoas podem ter. Eu acho que ele faz aniversário. E aquela criança que eu falei no vídeo é a minha pequena, ela hoje está completando 4 anos. É o meu milagre, sabe? Porque depois disso, todos os médicos falavam, senhora, você não vai poder ter mais filho. Tanto que desde meus 5 meses de gravidez, em plena pandemia, eu fiquei sem trabalhar. Meu sustento foi todo momento cama, em questão de alimento, sustento para minha filha, para meus outros 2 filhos. E foi quando o pai dele faleceu que eu vim para o Brasil, com uma suposta promessa de emprego. Tudo que foi o contrário. E sabiam que não foi uma estranha que me ofereceu emprego. Foi a melhor amiga da minha mãe, que me viu crescer, me viu ter família, que viu tudo que eu passei. E ela sabendo tudo, ela me enganou. Minha casa na Venezuela, ela foi metralhada. Minha mãe foi perseguida um monte de vezes. Minha mãe ficou 4 meses sem saber de mim. Para minha mãe, depois disso, minha mãe achava que eu estava morta. Porque não tinha nenhum contato. Nenhum. Não tinha acesso à internet para poder falar nada, porque por medo, pela segurança da minha família. É difícil, sabe? E o que você diria quando eles se encontram com alguém que é traficada? Tenha sensibilidade. Mesmo que não entenda, faça ela sentir segurança, sabe? Porque eu não senti. Quando os policiais chegaram, eu estava toda ensanguentada. Eu vou ser sincera, eles só estavam pegando o dinheiro que tinha na casa, joias, coisas de valor que tinha. Eles estavam mais focados nisso do que entender o que estava acontecendo comigo. E como eu falei, o tradutor não expressava o que eu realmente estava querendo falar. Chegar na delegacia, ficar sentada em uma cadeira horas e horas e horas, e ninguém fazia nada. E o abrigo estava preparado? O abrigo onde me levaram, hoje em dia eu sei de que órgão ele pertence, tudo, mas o abrigo não estava preparado para essa situação. Sabe o que você ser estrupada por pessoas da nacionalidade nigeriana e você chegar a um abrigo de imigrante onde tinha a maioria dessa nacionalidade, que ninguém te entende, que ninguém fala nada. Passei a noite sem dormir, só chorava, não sabia o que fazer, não tinha um celular, não tinha nada.
Estava no ar. E hoje? Hoje, você trabalha? trabalho no CAM, que combate e previne o tráfico e trata de pessoas, trabalho escravo. Sensibilizo muito, sou uma pessoa que tento ganhar a confiança do assistido que chega aqui, porque às vezes você acha, a pessoa vem pedir uma cesta básica, mas você não sabe o que tem por trás da cesta básica. Criar aquele pequeno vínculo e perguntar, mas por que você só recebe 700 por mês? De que hora a que horas você trabalha? O medo. Por que você não consegue fazer o documento? Tem quem vem 3, 4 filhos, mas por que você não consegue pagar para fazer o documento? Não, eu estou pagando a minha passagem. São muitas coisas, sabe? Até hoje, eu não sei o que aconteceu com o meu caso. Eu sei que um deles foi prendido. Eu cheguei na Polícia Federal para fazer reconhecimento, mas depois disso eu nunca mais soube mais nada. Não sei em que ficou. Quando eu vejo que chegam vítimas aqui no CAMES, que são resgatadas, eu mesma pergunto para Carla, eu falo, Carla, por que no meu tempo não tinha isso? Por que ninguém não tinha todas essas mãozinhas que tem hoje em dia? Não teve. Eu acho que se não tivesse sido pelo CAMES, eu não sei o que seria de mim. Quando trazer meus filhos. Em todo momento foi o CAMES que teve. Não teve ajuda de mais ninguém do governo, nada. Não teve essa sensibilidade, sabe? São 7 anos. Mas ao mesmo tempo parece que foi 7 dias. E sempre tem alguma coisa que faz lembrar. É aquilo, a ferida sara, mas a cicatriz fica. Toda vez que você vê, você vai lembrar do que você passou. Não é fácil ter que tomar 15, 12, 10 remédios por dia. Ter que tomar 2, 3 remédios à noite para dormir. Um Rock fala, Deus também fala. Eu falo muitas vezes. A esperança é a última que se perde. E um dia após o outro, um degrau de cada vez. Porque se eu tentar pular 2 degraus, se eu escorregar, eu vou cair no 0. E eu não quero cair lá mais de novo. Porque foi difícil sair de lá. Foi difícil sentar e falar. Quantos anos você ficou sem falar sobre isso? 5. Aquele vídeo que eu fiz na pandemia, quantas horas não teve que parar para poder fazer aquele vídeo curto? Muitas. Hoje em dia eu falo que eu quero que as pessoas tenham mais empatia, que aprendam a ouvir, que saibam que o tráfico de pessoas existe, o trabalho escravo existe, a violência nas mulheres existe muito. Às vezes, por medo, a gente se cala. Vergonha, às vezes, achar que se você fala, vão falar, mas ela aceitou porque ela quis. Não é assim. Porque, como eu falei, não foi um estranho que me chamou, que me ofereceu um emprego de doméstica. Foi a melhor amiga da minha mãe. Uma pessoa que comia na mesma mesa que eu comia. Que conheceu meus filhos quando nasceu. Que estava no aniversário. Não foi um estranho. É o que eu vi quando estavam falando da internet. Você não sabe quem está atrás da tela. Você pode ver uma foto, mas você não sabe realmente quem está. E esse é um cuidado que eu tenho muito grande com meus filhos. Eu tenho um filho de 17 e uma de 15. Eles falam, mãe, você é paranoica, você está ficando doida. Eu falo, não, que eu não quero que ninguém faça o que alguma vez fizeram comigo. Porque tem pessoas boas, mas tem pessoas ruins. E às vezes estão mais próximas do que a gente pode imaginar. Então, é meio chocante, né, nós falarmos um pouco sobre isso, mas a gente achou super importante, e aí nós convidamos a Ari
porque a Ari ficou muitos anos que a gente não conseguia falar sobre esse tema, né? Ela só falava comigo, ela está aqui, e ela falava, só falo se for você, com você eu falo. E aí, um belo de um dia aqui no CAMI estava muito cheio, tinha alunos, né? Ela virou no meio de todo mundo e falou assim, eu fui traficada. Eu, oi? E foi uma surpresa para a gente. E de lá para cá ela falou, eu quero começar a falar sobre esse tema, porque eu não quero mais que as pessoas passem. E ela falou justo no meio de várias pessoas jovens, porque ela se sentiu preparada para isso. Então, hoje ela trabalha com a gente, já fazem 4 anos, né? Ela atende, vocês viram que ela falou que atende, e isso faz um pouco do processo que nós já fazíamos, porque vocês viram que ela falou que foi o CAMI, mas a gente já fazíamos. E a partir de 2022, por isso que ela falou, eu não tive essas mãos que apoiou, né? A partir de 2022, nós fazemos um contrato, né, de trabalho, de projeto, com ação integrada, né, com o Ministério Público do Trabalho, chamado Ação Integrada São Paulo, e nós começamos a trabalhar de uma forma mais forte, vamos dizer assim, né, mais incisiva, do pós-resgate. Porque nós tínhamos um outro projeto, mas era bem limitado, né, a gente tinha que fazer um esforço muito grande para conseguir dar todo esse apoio que a Ariane falou. Mas, de repente, a gente começa a fazer esse projeto, e hoje a gente já teve 157 pessoas resgatadas de julho até agora, né? 22 de julho, no ano de 2022, a partir de julho, a gente teve 157 pessoas resgatadas, sendo que 11 resgatadas foram empregadas domésticas, e aí, sendo que 3 dessas empregadas domésticas estão com casa montadas depois de mais de 30 anos trabalhando como empregadas domésticas, todas foram retiradas do seu ambiente, teve umas que, inclusive, foram supostamente adotadas, tiradas na época, lá atrás, existiam orfanatos, tiradas de orfanatos, que antes era assim, né, que era conhecido, orfanatos, e foram parar nessas casas. E não, elas não eram de São Paulo, né? Era de outros estados ou de interior de São Paulo. E hoje a gente tem a felicidade de estar montando casas para essas senhoras, que são acima de 70 anos. E é um trabalho bem complexo, não é um trabalho fácil, porque você tem que trabalhar o pós-resgate de uma forma que essas pessoas não voltem mais sofrer o risco para um tráfico de pessoas ou para o trabalho escravo, que é uma linha muito tênue, né? Muitos dos nossos resgatados do trabalho escravo, eles foram também traficados porque são imigrantes, né? E é realmente uma linha tênue ali. Então, o que nós fizemos? Preparamos um grupo de pessoas, não só para ter uma escuta qualificada, não só para ter um trabalho humanizado, mas para serem serviços de apoio para além dos muros institucionais, né? A gente tem que tecer cada vez mais as redes com serviços públicos, mas também fazendo relatórios dos nossos serviços, dos nossos resgatados, com menos de 24 horas, entregue para o Ministério Público, seja, por exemplo, já aconteceu também, tem defensores que já também trabalharam em ações que a gente estava, e a gente já mandar relatório também dessas pessoas resgatadas, porque depois que passa esse momento do resgate, o que acontece o pós? Como ficam essas pessoas? Então, aí começa uma outra etapa da vida dessas pessoas. Então, elas precisam saber o que vai acontecer, se elas vão retornar ao seu país ou seu estado de origem, como elas voltam, né? A burocracia que é para as ações trabalhistas ou para seus documentos, no caso dos imigrantes, ou mesmo o que acontece nesse período. Porque eu acho que esse é o grande desafio, aonde essas pessoas ficam e como elas ficam. Então, o projeto, ele nos possibilita de ajudar nesse momento, que é se ter um auxílio subsistência, conseguir um curso, conseguir um retorno para o seu país de origem, enfim,
cada caso ele é muito particular. Eu não posso achar que o caso é igual ao caso da Maria, né? São casos muito diferentes e muito particular, e que cada um deles vão ter que se olhar com aquele olhar, com aquela atenção humanizada, mas ao mesmo tempo também com o profissionalismo de dizer, olha, ela tem essa particularidade. Por exemplo, a gente tem casos aqui que tem déficit de problemas de saúde gravíssimos, desde questões intelectuais a questões de saúde, por exemplo, de dificuldade para andar, teve pessoas que teve que passar por 2, 3 cirurgias. Então, como nós vamos lidar com isso? Então, a gente não pode achar que a gente vai trabalhar no pós-resgate porque nós estamos sozinhos. Nós temos que cada vez mais criar essas redes. Então, por exemplo, no caso da Ariane, hoje, em específico, foi coincidência, mas ela retornou aqui no Pérola Baito, porque ela foi atendida no Pérola Baito pela questão da violência que ela sofreu, para tentar de novo a cirurgia de reconstrução, porque quando ela foi fazer, ela estava extremamente nervosa e a pressão dela subiu demais, enfim, ela não conseguiu fazer. Então, ela vai ter que retomar de novo essa situação. Então, não é uma coisa simples. Faz um tratamento psiquiátrico. Então, são tratamentos prolongados. Uma coisa é você estar em São Paulo, mas e quando a pessoa é do interior da Bahia, que não tem nenhum CAPS lá? Como é que eu faço? Já teve caso que a gente atendeu que pessoas tentou suicídio. E aí eu preciso fazer a rede lá no interiorzão da Bahia, com aquela cidade que não tem o CAPS, mas eu tenho que achar a cidade do lado que tem. Mas quem vai atender aquelas pessoas, o CREAS ou o CRAS, para poder nos ajudar a fazer essa rede, para fazer com que ele não desista do tratamento. Então, existe um trabalho que cada vez mais as pessoas têm que entender que a gente só trabalha em rede, que a gente só vai conseguir fazer com que esse trabalho seja mais eficiente quando a gente consegue trabalhar em rede e também entender que os serviços públicos ele tem uma capilaridade, mas ele precisa também ser trabalhado e que ainda precisa ter essa sensibilização também das pessoas na ponta, e que as pessoas na ponta precisam também de ter ferramentas de trabalho para atender esse público. Então, a gente precisa de várias situações ainda para a gente poder azeitar melhor e atender melhor essa situação. Então, para que tudo isso aconteça, também precisa de financiamento, o que não se fala, porque com todos esses trabalhos, como é que a gente sai de um lugar e para o outro e atende todas as demandas sem um financiamento? Então, é muito importante que a gente fala, desde o início, a gente precisa ter profissionais capacitados. Para que isso aconteça, eu preciso também receber para que eu possa pagar essas capacitações, né? Eu preciso, às vezes, sair de São Paulo. Semana passada, há 15 dias atrás, eu estava em Cuiabá. Outro dia, eu estava no interior de São Paulo. Então, nós vamos caminhando, mas a gente precisa ter sempre pessoas, financiamento para que a gente possa dar esse treinamento. Então, a gente está nesse momento do pós-resgate, né? Infelizmente, a gente sabe que os táxis não vão ser mais permitidos, então a gente está tentando outros caminhos, mas a gente precisa de pessoas sensibilizadas e que possam nos apoiar em novos caminhos para que esse pós-resgate não morra, porque a gente ainda tem, infelizmente, a gente poderia não estar fazendo essa reunião aqui, esse debate, se a gente não tivesse vítimas desses crimes, né? Porque, para mim, são crimes muito hediondos, porque ele não mexe com uma única pessoa, ele mexe com toda a estrutura familiar. E ainda mais quando, por exemplo, a Ariane, que está aqui, hoje ela trabalha com a gente, ela está melhor, mas não faz nem um ano atrás que o filho dela, que é adolescente, descobriu que ela foi traficada, porque ele foi mexer num documento. E isso mexe muito com a estrutura familiar, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado para trabalhar isso. E, muitas vezes, a família ainda fala assim, você que caiu nisso e colocou nós nessa situação. Nos colocou nessa situação. Então, apesar de tudo isso, é trabalhar a família, trabalhar o local que essa pessoa vive, para que ela não corra mais risco e que também essa pessoa possa encontrar um novo trabalho aonde ele está, para que ele não corra mais essa situação e nem esse risco.
Então, eu acho que é isso e a gente fica à disposição de vocês. Só finalizar dizendo que a gente não pode perder de vista que o Brasil é origem, é trânsito e é destino do tráfico de pessoas. Então, tanto sai do Brasil, como internamente acontece, como também vem de fora, como uma maneira das pessoas aguardarem a entrada na rede do tráfico de pessoas. Então, temos que estar sempre alerta, sempre atentos, porque qualquer uma pessoa que pode estar do nosso lado naquele momento pode estar sendo vítima do tráfico de pessoas. E agradecer esse espaço de vocês para a gente poder dialogar um pouco nesse dia. Obrigado. Bom, gente, obrigada, viu? Vocês são incríveis também. Nossa, que trabalho lindo que vocês fazem. Ariane, você realmente é uma pessoa muito especial. Que bom que você conseguiu encontrar seu caminho, que está no CAMI, está ajudando agora outras pessoas. Realmente, né, graças a Deus, e né, que realmente você se encontrou, e sei que isso é importante hoje também, para que as pessoas também encontrem um caminho. Agora vamos ver se alguém tem pergunta. Acho que a Ana tem uma pergunta. A Aninha, né, levantou a mão, e vamos então ver né, o que cada um está querendo saber, né, de vocês. Pode falar, Aninha. Dar um bom dia para todos e todas, agradecer, né, cada fala. Eu acho que a Miriam foi pontual ao escolher, né, as 3 instituições, as pessoas que iriam conversar com a gente hoje. Eu acho que o trabalho das BRAD, do ITTC, né, e do CAMI são referências não apenas na região, né, de São Paulo, Guarulhos, mas também no país inteiro. E é um trabalho de excelência. Como a Ariane comentou, como a Carla trouxe, o Estado, né, e todas as instituições que estão ali trabalhando, tentando trabalhar com o tráfico de pessoas, a gente, por mais que haja um interesse muito grande, a gente ainda está engatinhando, e as deficiências são imensas, né? Então, sem a parceria da sociedade civil, sem toda a expertise e o acolhimento que a sociedade civil tem trazido através das suas diversas instituições muito sérias, né, a gente não conseguiria avançar. Mas é isso, né? É muito tocante a fala da Ariane, a experiência dela, né, nos emociona muito. E, ao mesmo tempo, como defensora pública federal, você pensa, meu Deus, que sensação de incompetência, né? Como o Estado não está conseguindo abraçar, né, essas vítimas e proporcionar a elas o mínimo, né? Um tratamento, um abrigo adequado, um tratamento psicológico, um tratamento de saúde e essa possibilidade de reescrever a própria história, né? Como ela falou, se não fosse o CAMI, se não fossem as portas abertas do CAMI, como é que seria a história da Ariane hoje? Então, me tocou sobre esse aspecto também, no sentido de, cara, a gente faz, mas ainda tem tanto para fazer, né? Então, queria parabenizar a Ariane por ter a coragem de trazer a sua história, né? Ciente da importância de compartilhar essa vivência, essa experiência que foi negativa, traumática, mas que, ao mesmo tempo, ela serve para cobrar da gente, enquanto Estado, né, uma postura melhor, mais arrojada, e, ao mesmo tempo, previne que outras pessoas caiam nessa mesma cilada que acontece todos os dias, né? É o que você falou, é um parente, é um amigo, é um vizinho, é alguém que está trazendo uma história de sucesso e que a gente acaba acreditando, né? O aliciamento acontece não é apenas em alguns dias, mas às vezes isso leva meses e até mais de ano em que a vítima é aliciada para entrar naquela cilada, né? Então, eu queria mais, eu não tenho nem, eu fiquei tão tocada com a história da Ariane que eu não tenho nem perguntas, eu só tenho que agradecer mesmo o relato dela, né, e dizer que isso serviu muito para me inspirar enquanto defensora pública federal, enquanto membro de um grupo de trabalho que trata, né, especificamente da assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Você pode ter certeza que você me deu muito mais energia hoje para continuar trabalhando nesse assunto. A minha pergunta
A única pergunta é para Asbrad, para a Grazi. A Grazi trouxe também uma questão muito importante, muito interessante, que é a responsabilidade das empresas. E eu sei que a Asbrad tem uma parceria com a Latam. E sabendo, né, da importância desse trabalho das empresas de transporte terrestre e aéreo, como é que é essa relação com a Latam? Quais os projetos que têm sido feitos nesse aspecto? A gente, assim, vê situações, eu já vi no aeroporto, isso aqui é uma situação que você pensa, meu Deus, isso aqui é tráfico, não é? Como é que a empresa Latam tem trabalhado esse tema de prevenção ao tráfico de pessoas? Obrigada. Como contrapartida nossa para essas passagens, durante todo o ano eu dou treinamento, então eu dou treinamento em bloco para comissários de bordo, para o pessoal de escritório, então a gente fez um ciclo grande de treinamento interno, a gente fez ciclo de vídeo, todo mundo, a gente estimula também que faça o curso da ANAC, que a gente desenvolveu, que está lá no site da ANAC. A Latam é uma das poucas instituições que aceitaram passar, acho que é a única, que a gente fez uma reunião com o Ministério Público, trabalho com todas as companhias aéreas, e todas se recusaram veementemente a passar o vídeo de prevenção do Liberdade no Ar, falaram que não pode, que só quando for lei, que não vai fazer, porque não tem tempo, porque não tá, foi horrível, assim. A reunião, a Latam foi a única que levantou o braço e falou, não, a gente passa e não tem problema nenhum, mas é aquilo, é uma empresa, né? Por mais que seja parceiro, é uma empresa, a gente não dá para botar muita mão no fogo, não, né? Mas, assim, que ainda falta muita sensibilização do setor aéreo, isso daí falta muito, assim, a ANAC tem trabalhado muito, eles estão criando agora um material que a gente tem até ajudado a desenvolver esse material, que vai ser para todos os aeroportos da América Latina e Estados Unidos, mas é aquilo, se não for por força de lei, esperar a boa vontade, não existe não, esse negócio de ESG, é tudo bonitinho no greenwash, né? Por isso que eu falei, na hora de se responsabilizar a empresa, é força da lei mesmo, não tem... E, Grazi, só complementando, a partir desse trabalho todo junto à Latam, capacitação, existiu alguma situação de identificação de uma vítima, de uma possível vítima? Não, que eles tenham reportado, não. A joia, obrigada. Deixar agora o tempo para as demais pessoas, né? Senão eu acabo pegando tudo aqui com os meus comentários. Mas obrigada, gente. Foi uma manhã incrível. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria perguntar para a Cami, né, para o padre e para a Carla, vocês falaram a questão do financiamento, né, até durante a nossa reunião prévia, tá, vocês falaram sobre a questão do financiamento. Esse financiamento acaba vindo de quê? De que forma? Como que é o financiamento que normalmente vocês acabam conseguindo para sobreviver, né, para manter as atividades? Então, doutora, agora, nesse momento, está vindo de táxi, né? Para escravo e do tráfico de pessoas, de táxi, porque é muito difícil as empresas olharem esse tema e falar, vou apoiar esse tema. É um dos temas mais difíceis para ser apoiado, né? Por exemplo, eu tenho cursos que também têm a ver com a prevenção, mas eles apoiam porque são os cursos de português, de modelagem, empreendedorismo, aí eles apoiam porque tem a ver com a educação. Mas se eu falar que é para a prevenção do tráfico de pessoas e trabalho escravo, né, ou para o pós-resgate, aí não. Não, é muito difícil. As empresas não querem vincular o nome delas com esses crimes. Então, por isso que as empresas não nos apoiam. O governo, por seu lado, não investe um centavo. Eu sempre digo, nas minhas falas,
que o tanto que o governo federal, estadual e municipal investem no combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo é o tanto que eles querem erradicar esse problema. Ou seja, nada. Eles não querem erradicar o problema, por isso que não botam dinheiro para que ações sejam implementadas exatamente na prevenção e no acompanhamento das vítimas no pós-resgate. Então, se nós olharmos nível nacional, existe algum projeto do governo federal para apoiar a sociedade civil para combater ou prevenir o tráfico de pessoas? Não existe recurso. No estadual, a mesma coisa. No municipal, a mesma coisa. Aliás, todos os temas ligados à migração, cada ano vem perdendo recursos financeiros, porque o tema da migração é um tema polêmico. E se nós olharmos as últimas eleições internacionais, a base das eleições foi a xenofobia, a discriminação contra imigrantes e refugiados que estão ocupando, invadindo, entrando nesses países. Então, a decisão do voto é ações para expulsar pessoas. Não é investir em políticas públicas de acolhimento. Então, o CAMI, infelizmente, teve que reduzir a metade dos funcionários, porque as empresas não querem apoiar, porque também não existe um sistema claro para elas poderem dizer, olha, eu coloco o dinheiro aqui nessa caixa e essa caixa distribui. Eles têm que procurar projetos para poder investir, e as instituições que têm temas polêmicos nunca recebem apoio, porque as empresas não querem se vincular a temas polêmicos. E como o Estado não nos ajuda, quem nos apoiava era o Ministério Público do Trabalho, mas agora com a decisão que foi tomada pelo STF, eles não podem mais destinar recursos. Está suspenso. Está suspenso. Nós, há meses atrás, demos entrada junto ao Ministério Público, a DPU, a sociedade civil, para um PL, um projeto de lei no Estado de São Paulo, para poder abrir uma conta onde pudesse receber esses recursos e depois ser repassado para a sociedade civil em ações diretamente com a prevenção ou o acompanhamento das vítimas, e o PL não avança, está parado há meses. Está ainda para ser avaliado pelo secretário de Justiça do Estado. Então, não se vê boa intenção em fazer avançar projetos referentes a recursos para poder manter instituições como essas três que estão aqui e outras, né, que atuam, seja na prevenção ou no acompanhamento do resgate e do pós-resgate das vítimas. É isso, doutora. É muito triste mesmo, né? E assim, então é só no estado de São Paulo que tem esse projeto. Em âmbito federal não tem nada, né? Não tem. Não tem. Não tem. E nós copiamos um que é do modelo da Bahia e um outro que é no Mato Grosso, que eles têm essas contas e os procuradores conseguem enviar os taxas para essas contas para fazer esse trabalho dentro dos estados deles. O nosso aqui está parado. Faz quanto tempo que esse projeto foi para avaliação do secretário da Justiça? Eu acho que foi agosto que foi finalizado e foi entregue para ele. Desde agosto. Eu quero me colocar à disposição, viu? Se vocês quiserem, de repente tentar uma audiência com ele, alguma coisa, para a gente tentar ver se a gente consegue, né, fazer... Agilizar, né? Tentar ver se a gente consegue. O que eles argumentam é que como a Secretaria de Justiça está mudando lá do pátio do colégio para aqui do lado vizinho nosso, até não montar toda a estrutura, reformar tudo, ficou tudo parado.
mas a vida não pode parar, né? E as Não. pessoas que dependem desse recurso para receber o apoio como a Ariane recebeu, como todas essas 157 vítimas receberam, se nós não estamos aqui, quem vai fazer esse serviço? O Estado? Duvido. Não mesmo. Duvido. Não faz, né? A gente já sabe que não faz mesmo. Mas né, tentar, depois me passa o número, tentar ver se a gente, de repente, consegue falar com ele. Tem uma última informação também para vocês saberem, tanto as BRAD como o CAMI, temos casa de acolhimento, né, abrigamento para pessoas que estão vindo do Afeganistão, e muitos deles estão entrando na rota do tráfico para ir para os Estados Unidos. Muitos. Muitos, inclusive, já vieram a óbito, morreram pelo caminho. Isso a gente está trabalhando, né, com essas situações, a Defensoria está participando de certo modo, né, a gente sabe que está defendendo mesmo essa situação, né, a Defensoria da União está atuando, mas é um absurdo mesmo, né. Seguidamente saem grupos inteiros, né, de 12, 10, 15 pessoas com coiotes que vão para o caminho de Darien, subindo para os Estados Unidos. Há um mês, né? Há um mês, só para vocês saberem, há um mês foi um jovenzinho bem educado, bem querido lá da casa. Infelizmente, ele caiu do trem, eles tinham dado ele como morto, e aí depois a gente descobriu que ele não está morto, que ele perdeu a perna e o braço e foi achado pela Cruz Vermelha, então a gente conseguiu ter acesso à notícia dele, né? Então, assim, são coisas, atrocidades que vem acontecendo nesses caminhos e que também, infelizmente, não é divulgado, não é falado, né? Então, cada vez a gente vendo, é um descaso, né? A gente, a partir do momento que a gente abre o país, coloca essas pessoas aqui, o que acontece, né? A gente tem coiotes aí o tempo inteiro abordando essas pessoas, das mais diversas formas. Infelizmente, é um caso que vem acontecendo o tempo inteiro. E de novo, como eu dizia, né, não é que começou essa semana passada. Não. São anos que é feita essa rota. A Polícia Federal tem mapeado todos os caminhos por onde anda e já apresentou em vários lugares há 4, 5, 6 anos atrás. E não se toma atitude. Né? Não se investiga para, no caso, prender os coiotes, os gatos que a gente fala. E o mesmo aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com a nota técnica, o secretário nacional de Justiça, dizendo que queria combater o tráfico de pessoas, proíbe a entrada de pessoas com direito a refúgio no Brasil. Então, usa-se de um crime, ao invés de usar a inteligência para investigar e prender os criminosos, culpa-se as vítimas. As vítimas é que são culpadas do crime do tráfico de pessoas. Então, infelizmente, chegamos a esse ponto, né? E isso pode acabar sendo um primeiro passo para se fazer isso em todos os aeroportos e em todos os portos de fronteiras, né? Então, estamos lutando, brigando contra isso. Sabemos que estamos dando muros em ponto de faca, porque quem está lá não quer ouvir a gente, não quer ouvir as vítimas, não quer ouvir a sociedade civil, mas continuamos na luta. Sim, com certeza. E como eu disse, né, a Defensoria Pública, pelo menos através do GT, de tráfico de pessoas, ou mesmo de todos os seus GTs, né, o que a gente puder, a gente tem intenção de estar ajudando, né, ainda que atuando na seara judicial, principalmente, né, que é onde a gente
consegue realmente ter uma atuação maior, porque infelizmente realmente a gente depende também muito de vocês, né, em relação ao pré e ao pós mesmo resgate, e tentar mesmo, né, ver se a gente se une, né, vamos tentar unir cada vez mais, assim, realmente com interlocução entre a gente, contatos, para que a gente possa mesmo se apoiar, porque é isso, né, da mesma forma que o poder público não apoia vocês, a gente também tem muita dificuldade, como eu disse na reunião, até falta de recursos também, né, a defensoria acaba sendo um dos, acho que talvez seja o órgão de assistência jurídica, na verdade, é o órgão de atuação jurídica que menos, né, menos orçamento tem. Infelizmente, né, somos o primo pobre ali de todos os outros. Infelizmente, mas eu acho que naquilo que a gente puder estar trabalhando, atuando e, né, e dando esforços aí, porque realmente é muito sério, né, essas questões do tráfico de pessoas, trabalho escravo e tantas outras ali, é muito sério, não dá como, né, o Padre Roque falou, não dá para ficar esperando, né, vida de pessoas, integridade, saúde, é tudo, né. Então, assim, me colocar à disposição, né, Aninha? Aninha, tenho certeza, todos nós do GT, e para que a gente possa se apoiar mutuamente e tentar realmente ver se a gente consegue um pouco de melhora, né? E essa questão do TAC, como eu disse, dos TACs, né? O que for possível, a gente também tenta ajudar, e seria importante também que tivesse alguma coisa, né, no Congresso Nacional também, né, nesse sentido, é uma coisa maior, mas de repente a gente até consegue, né, tá tentando fazer alguma coisa nesse sentido, todo mundo unido, e a gente vai ali caminhando com relação a gente tem, né, com os contatos, poucos contatos que tem, mas a gente tenta caminhando junto. Será que mais alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Não, né? Bom, Aninha, se não tiver ninguém, eu queria só falar com a Elô, do ITTC, porque ela falou de um trabalho tão brilhante, tão bacana feito, né, com pessoas que estão, com mulheres que estão encarceradas, enfim. Eu queria saber se vocês também fazem esse trabalho com brasileiras, se também agem no âmbito da prevenção, porque também, né, a nossa experiência mostra o quanto as brasileiras estão caindo nos mesmos golpes, né, indo para outras localidades. Então, só um pouquinho sobre a ampliação, a amplitude do trabalho do ITTC. Então, nosso trabalho é especificamente com mulheres migrantes. A gente já teve contato com algumas brasileiras que acabaram sendo presas em outros países, mas nosso trabalho é específico com mulheres migrantes que tiveram algum tipo de contato com a justiça criminal. Quem tem processo, quem já teve, quem está cumprindo, mas são especificamente as migrantes mesmo. Tá, joia. Obrigada, Elô. Doutora Ana. Sim. Só para trazer de novo o caso da Arianes, né? Ela foi traficada, foi abusada, e ia ser usada como mula para o tráfico de pessoas. Ela só não foi porque ela não conseguia engolir os saquinhos da droga, e foram diversas tentativas e ela não conseguia engolir. Se ela tivesse engolido e tivesse sido presa, ela, como vítima, passaria a ser uma criminosa. E é por isso a importância do ITTC. Eu já participei de uma reunião com o senhor, né, e a Carla no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que a gente ouvia, né, na oportunidade do Poder Judiciário, o seguinte, mas tem que ter prova. E aí a gente diz o óbvio, vem cá, qual organização vai produzir prova contra si própria, né? É isso. Então, assim, quanto essas vítimas estão largadas à própria sorte, né? Porque se exige o que é impossível, né? Então, assim, eu consigo comprovar a prova dos danos do meu corpo, mas e aí?
né? O que eu fui enganada. Então, quer dizer, é muito mais fácil para o sistema condenar as vítimas, né? Aponta aqueles mais vulneráveis do que realmente trabalhar o problema e buscar ali nessa cadeia responsabilizar as pessoas que estão em cima. E a gente sabe que tem muita gente grande, né? Por trás desses crimes, né? Sim. Até aqueles que estão ali colocando em cárcere privado, que estão abusando, eles também são só a ponta, né, de algo que é muito maior e que a gente precisa combater com seriedade. Recentemente, o Ministério Público Federal criou, né, 6 ofícios especializados aí no combate ao tráfico de pessoas. A gente na Defensoria também tem discutido, assim, eu sou uma das que levanta a bandeira, precisamos especializar ofícios, porque só os grupos de trabalho não estão dando conta, o trabalho é muito maior. A minha preocupação é sempre com o pós, porque a gente sabe que não é retirar da situação de exploração, dizer, olha, você está livre, está tudo resolvido. O trabalho nem começou ainda quando a gente te resgata essa pessoa, né? É um trabalho que tem que ser pensado a médio e longo prazo, porque como a Mariane trouxe, quer dizer, são anos até que a pessoa consegue, quando consegue, né, se restabelecer daquele trauma. E a gente não pode simplesmente lavar as mãos. Eu tenho me preocupado bastante com a preocupação, né, das instituições de uma maneira geral com a mídia, sabe? As instituições estão preocupadas em dizer assim, olha, eu fui ali, resgatei a Maria, o Joãozinho, e colocar todos os holofotes, né, sobre elas. Tá, mas e daí? Isso foi suficiente? Né? Como a Elô trouxe, como a Mariane trouxe, quer dizer, quantas pessoas nessas instituições de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, e isso desde lá, né? Desde o início, eu estou falando de Polícia Federal, Polícia Civil, de Defensor Público, de Ministério Público, Poder Judiciário, de Auditor Fiscal, enfim, quantas instituições são preparadas para uma entrevista, né? Para uma escuta qualificada, né? Então, assim, se eu não fizer a pergunta adequada, eu não chego no contexto. Né? A gente escuta, quantas entrevistas você escuta assim, tá, Carla, mas então a história foi assim, assim, assada, é isso? Isso não é uma entrevista, né? Então, é o que eu digo, a gente ainda está caminhando, eu tenho participado, assim, de bastantes reuniões, né, interinstitucionais, eu vejo quanto as instituições acordaram para que precisamos trabalhar o tema verdadeiramente, mas eu acho que o caminho ainda é muito longo, e é o que o padre trouxe para a gente, precisamos de muito mais, e a sociedade civil tem que, a gente precisa, né, o Estado tem que caminhar junto com a sociedade civil, e a gente pensar em projetos realmente em conjunto, e com verba suficiente para que a gente faça um trabalho adequado, né. E aí, doutora, sabe o que é mais espantoso que eu vou falar? É uma coisa que, por exemplo, que dia que algum de vocês viram Arianes aí na mídia, né? A gente não coloca as pessoas na mídia, porque se ela tivesse ido para a mídia, a vida dela viraria um inferno. Eu não posso colocar pessoas na mídia, sabe? Eu preciso falar do caso sem colocar a cara dela na mídia. Eu posso colocar história, mas eu não posso colocar cara. Eu não posso dar essa situação. Algumas vezes a mídia pode prejudicar muitas pessoas. Então, ser confidencial, ser uma coisa com muito cuidado, também pode atrapalhar os projetos e às vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Esse vídeo da Arianes, pode ver que tá distorcido, tal, não sei o quê, mas a gente não colocou, a gente podia colocar no nosso site, a gente podia colocar em vários lugares, a gente não colocou. Por quê? A gente sabe o quanto é complicado. É tão complicado que eu e o Roque já entramos até para o Provita. Fomos chamados. Nós fomos chamados. Mas, assim, nós somos ameaçados o tempo inteiro, como defensores dessas causas. E teve uma vez que a gente estava na reunião, tiraram a gente dentro da reunião, falaram assim, olha, eles estão atrás de vocês. Então, ou seja, nós também somos ameaçados. E isso, a gente não conta nem na família, que senão minha família enlouquece. Mas, assim, é um preço que a gente paga
por defender os direitos humanos, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, você super protege. Não, a gente está falando, eu preciso colocar ela de volta na sociedade, eu preciso fazer com que ela volte a viver, porque, imagina, ela viveu 5 anos sem tocar nesse assunto, e se alguém tocasse o assunto com ela, ela começava a tremer e chorar, e ela se escondia atrás de mim. Aí, um dia, quando ela viu uma vítima, uma menina, acontecendo com ela falou assim, eu preciso falar, eu não quero mais que aconteça com ninguém isso. Então, hoje ela veio aqui porque ela quis vir, né? Mas ela não abre isso para todo mundo. É um grupo fechado, é um grupo que precisa olhar para isso, são coisas muito particulares, né? Então, talvez o governo precisa falar sobre o tráfico de pessoas de uma forma como eu coloco em propagandas, isso precisa ser diário, mas não levar a cara das pessoas, mas falar, isso existe, né? Eu acho que falta muito isso, publicar como uma propaganda que passa na novela das... Né? Cada vez que passa uma novela que tem o tema, vem à tona, mas depois isso é esquecido, né? Precisa trazer, sim, eu acho que cada vez mais esse tema, com esse cuidado, para que a gente possa também trabalhar ele de forma sigilosa, mas, ao mesmo tempo, falar sobre ele, né? Certeza. Grazi, você pode falar, querida. Está sem som. Agora veio. Eu queria só fazer coro com o que a Carla falou. A gente acompanha um caso de uma vítima de tráfico, a gente dá suporte psicológico para ela, que ela foi explorada sexualmente nos Estados Unidos, naquele caso lá da Cátia Torres, e... Ixi, travei. Não, tá dando para ouvir. Tá. Naquele caso lá da Cátia Torres, e aí, assim que o caso veio para a mídia, ela foi procurada por uma advogada que convenceu ela a escrever um livro. Ela contava a história e a advogada escreveu o livro. E aí a advogada, assim, pegou muitos detalhes. Eu ainda não tive estômago para ler o livro, não, mas a psicóloga que leu disse que tem muitos detalhes, assim, né, das violências e tal, e aí a advogada prometeu mundos e fundos, que ela ia ficar muito rica, que ia acontecer isso, que aquilo, que ela ia virar influencer, e não aconteceu nada, e ela super deprimida, super arrependida de ter escrito o livro, depressão muito profunda mesmo, e a advogada ainda ameaçando ela que tinha um contrato, que se ela rompe o contrato, tem que não sei o quê, tem que pagar a multa, e ela tinha que ter dado entrevista, tinha que ter feito um monte de coisa que ela não fez. Aí eu também arrumei um advogado amigo, né, porque a gente não é especializado nessa área, que está ajudando ela. Mas, assim, para mim é mais um caso que mostra a roubada que é essa pressão que tem, que a vítima tem que falar, que ela tem que se expor, tem uma ova. E, assim, às vezes ela toma uma decisão na hora, quero contar, porque a Ana... E depois, assim, é para sempre. Ela vai responder por isso para sempre, né? Para sempre ela vai ser uma vítima, né? E muito arrependimento, né? E o triste que você falou, né? Quer dizer, a pessoa continua sendo explorada, né? Uhum. Alguém que quer explorar o trauma dela para obter lucro para si próprio. Né? E depois ela... É uma redundância, assim, de exploração que assusta. Ela não sabe se é verdade, mas parece que a mesma advogada que escreveu o livro está atrás da Cátia Torres para escrever também o livro da Cátia Torres. Então, olha como que ela se sente, né, nessa equação aí, né, de ciclo de exploração, né? Tem sempre um espertinho querendo ganhar vantagem, né? Nossa, que horror, meu Deus. Realmente é assustador, né? Não tem nem o que... Não dá, né? Não dá para nem conceber, né? Mas é isso mesmo. Tem as pessoas que ajudam, infelizmente tem muitos que querem só tirar vantagem mesmo, infelizmente. Mas então é isso, eu gostaria muito que a gente mantivesse então contato, que a gente pudesse estar se apoiando, como eu falei, eu acho que é importantíssimo.
E vamos tentar o que a gente conseguir fazer também para estar apoiando vocês. Entra em contato, a gente vai tentando, vai vendo o que a gente consegue fazer por aqui. Tá bom, queridos? Muito, muito obrigada mesmo a todos, viu? Foi maravilhoso, vocês são incríveis. Realmente, assim, pessoas admiráveis. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boas festas. Boas festas. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Um Tchau, ótimo querido. dia. Tchau, obrigado aí Tchau, pela tchau. oportunidade. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Boa semana para todos. Vocês também, vão com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.